Salve, salve minha galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão, com a graça do nosso Deus. Desejo que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ser conduzidos, auxiliados e abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Meus filhos, na aula passada nós concluímos o nosso terceiro livro de filosofia, não foi isso? Discutimos tudo que tinha que ser discutido sobre a importância e a necessidade de nos conhecer e de descobrir de fato quem somos, não é? Hoje nós vamos fazer essa nossa videoaula, essa nossa aula de hoje, para fazer a nossa revisão do nosso conteúdo e focar em algumas páginas específicas para que venhamos, não é, realizar a nossa avaliação, tudo bem? Então, meus filhos, a primeira coisa a ser pensada e a ser discutida é que a temática do nosso livro 3 discutiu sobre a importância de descobrir quem nós somos, não foi isso? Então, discutimos muito desde lá da nossa página 3, não é, até a nossa última página do nosso material, tá? Então, na nossa primeira aula, discutimos lá a questão da necessidade de nos conhecermos, não é? Conhecer a ti mesmo, e discutimos o texto da página 4 sobre o pensamento de Descartes, o desafio que a professora fez para a turma e para o aluno sobre como comprovar que nós existimos, tá? E aí o aluno, né, o Murilo, ele chega à conclusão de que se ele duvida é porque ele existe. E se ele existe é porque ele está pensando, não foi isso? Na nossa segunda aula, que trabalhamos da página 6 à página 7, nós discutimos lá o verdadeiro pensamento de Descartes, não é? Então, René Descartes, essa página 6, sobre aí o pensamento do Descartes, estude, tá? Essa página 6 e essa página 7 para que vocês venham fazer questões de prova, tá? Então, aí na página 6, o Descartes, através do pensamento, né, através da dúvida, ele vai comprovar a sua própria existência, não é? Através do pensamento, ele vai provar que ele existe, porque ele pensa, porque ele duvida, não é? Contudo, nessa página 6, nós vimos que o René Descartes mostra, não é, que o ser humano, ele não só é um ser pensante, tá? Mas ele é um ser que pensa, não é? Ele é um ser que indaga, ele é um ser que quer, ele é um ser que não quer, ele é um ser que duvida, não é? Então, ele é um agente pensante, tá? Então, o ser humano ele tem várias características, várias dimensões. Depois, nessa página 7, nós discutimos a possibilidade, não é? A questão filosófica, se é possível, né, existir pensamento sem corpo e corpo sem pensamento, né? Corpo sem pensamento, não, tá? Porque tudo que existe só existe por causa que ou o pensamento do corpo é do corpo pensante, ou o corpo existe por causa que existe outro corpo que pensa ele, tá? Então, por exemplo, a caneta não sabe que ela existe, mas eu que tenho um corpo e tenho um pensamento, a caneta existe para o meu pensamento, tá? Então, foi discutido essa temática também. Já na nossa terceira aula desse volume, desse livro, discutimos lá da página 8, a aula 3, sobre a questão da memória. Meus filhos, se tem uma aula importante a ser estudada, revista e observada, é essa aula, tá? Porque nós discutimos estratégia, não é? Métodos, didáticas, tá? E cuidado para desenvolvermos a nossa memória de longo prazo. Então, nós vimos lá que a memória ela é dividida em duas partes, não foi isso? A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Memória de curto prazo, aquela que no máximo conseguimos lembrar o café da manhã que tomamos, tá? E a memória de longo prazo, que é aquela que é armazenada o saber, o conhecimento,
e que nós conseguimos, né, lembrá-lo. No tempo que passar, sempre vamos recordar, tá? Então, vimos que a memória de longo prazo, ela guarda o conhecimento quando você faz uso das emoções, faz uso do sentido, faz uso do significado. É importante a emoção e o sentido para aprender. Contudo, nós vimos também que é importante cuidar da saúde mental, né, meus filhos? Tomar remédio, procurar o médico, né? Procurar o profissional da saúde para nos auxiliar, para reforçar essa maneira de aprendermos com mais eficiência, tudo bem? E aí na nossa aula do capítulo, a nossa aula 4, trabalhamos página 12 a página 13. Na página 12 e página 13, trabalhamos a importância do autoconhecimento. Então, na página de vocês 12, nós temos lá Sócrates e a frase conhece-te a ti mesmo. Marque para a prova, estude isso também. Porque essa frase, ela vai ser cobrada para vocês em avaliações, tá? Vai ser cobrada onde ela estava escrita e qual foi o filósofo que fez uso dela para a sua vida cotidiana. Vimos isso, que foi a pessoa de Sócrates, não foi isso? E a nossa aula 13, ela conclui, com o texto lá da página 13, que é a obra de arte que tratou sobre a obra de arte da autora, Frida, a autora mexicana. E discutimos nesse texto a importância das artes para manifestarmos quem nós somos, para permitirmos, as outras pessoas conhecerem um pouco mais de nós e também nós próprios, nos conhecer, não foi isso? Muito bem, já na nossa aula 5, da página 14 à página 15, nós trabalhamos o conceito da palavra pessoa, Então nós discutimos lá quem eu sou, uma aula importantíssima que também nos instigou a fazer uma reflexão sobre a nossa, existência, sobre o nosso eu, tá? Será que de fato nós mostramos quem nós somos ou de fato nós o ocultamos, E aí nós vimos lá 5 hipóteses, talvez, que nos leva a não mostrar de fato quem nós somos, ou que talvez impossibilita as pessoas conhecer de fato quem somos. Foi já a nossa aula 6 da página 16, ela deu continuidade à aula 5 sobre quem eu sou, e na aula 6, a partir da página 16, nós trabalhamos aí ser você mesmo, Então nós vimos aí que a palavra pessoa, ela é utilizada como personagem, ela é utilizada como máscara, E que muitas vezes na vida real nós utilizamos assim como a cultura grega utilizava, no teatro, ou assim como o teatro ainda usa, Personalidades, Personagem para manifestar um personagem, Uma pessoa irreal. Então, muitas vezes, nós acabamos também por manifestar na vida concreta personagem e não o ser real, tá? Então, trabalhamos isso e vimos que é difícil quando nós vivemos de aparências, E não de essência. Vimos que cedo ou mais tarde a máscara pode cair, não foi? E encerramos, meus filhos, encerramos o nosso estudo do volume 3 com a aula 7, que foi a partir da página 18, sobre o conceito de sinceridade, não foi? Então, vimos que nem sempre é fácil ser sinceros, porque nós temos a influência da timidez, do medo, da insegurança, da falta de liberdade, das violências, dos preconceitos, e da própria pressão social. Então, tudo isso impossibilita muitas vezes a nossa vivência concreta da sinceridade. E fechamos esse raciocínio, fechamos esse estudo
com o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que discutiu a temática da sinceridade nas suas obras autobiográficas, não foi? Então, essa parte do Rousseau é importante para você também focar no estudo para fazer a sua avaliação. O que disse, o que pensou Rousseau sobre a sinceridade, tá? E aí Rousseau discutiu a temática da sinceridade, mostrando que muitas vezes por causa do medo, muitas vezes por causa da fraqueza, tá? Dos nossos erros, da pressão social, as pessoas são levadas a mentir e a não ser sinceras uma com as outras. Contudo, Rousseau diz que é muito mais fácil ser sincero com nós mesmos do que com os outros, já que ele viveu isso na prática. Então ele disse que ele foi sincero consigo mesmo, porque mesmo quando ele negou a sua verdadeira aparência, mesmo quando ele não foi sincero com as outras pessoas, segundo ele, a sua consciência o acusava. Então ele sabia que ele não estava sendo verdadeiro, não estava sendo sincero com os outros. Então aí na cabeça do Rousseau existe a frase que resume o seu pensamento em relação à sinceridade. Então ele diz, é mais fácil ser sincero consigo mesmo do que com os outros, não é? Então, aqui, meus filhos, fechamos esse resumo, Fechamos essa revisão prévia para a nossa conclusão da nossa terceira avaliação. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima aula do nosso livro 4. Shalom!